Olá a todos, estou aqui num lugar que para mim é particularmente sentimental, tenho uma relação com este espaço bastante significativa, desde logo porque há cerca de 15 anos atrás liderei uma ação, uma iniciativa de plantio de árvores de fruta naquilo que é hoje o pomar do Centro de Formação Jurídica Judiciária, localizado no bairro do Fomento, na cidade da Matola. Esta ação foi feita com envolvimento de formandos, ou seja, cada formando que passou aqui numa ação de capacitação plantou uma árvore. Significa que deixou aqui, de facto, um legado muito importante. E estas árvores não são árvores quaisquer, são na realidade fruteiras, várias espécies nós temos aqui de fruta e elas cresceram, estão frondosas, está um espetáculo. Portanto, voltar estes anos depois a este lugar é para mim uma experiência fascinante. Na altura tivemos formandos não apenas moçambicanos, mas também angolanos, portanto tivemos nossos irmãos angolanos a deixar árvores aqui plantadas e realmente voltar aqui a encontrar um pouco de tudo. Nós podemos ver que a fruta está a crescer, isto significa que durante uma boa parte do ano nós podemos extrair laranjas, tangerinas, limões, e mais algumas frutas que estão espalhadas ao longo do terreno do Centro de Formação Jurídica Judiciária. Infelizmente nós temos uma série de equívocos cá à volta das árvores. Desde logo achamos que desenvolvimento é apenas infraestrutura, é apenas prédios, é apenas estradas, é apenas urbanização. Errado, completamente errado. Cada vez mais as cidades têm que ser sustentáveis, cada vez mais nós temos um papel de restaurar o equilíbrio, há muito desfeito. E a cidade pode nascer, a cidade pode se desenvolver sempre com observância de princípios sagrados do equilíbrio. Nós podemos fazer as coisas corretamente, em primeiro lugar, respeitando o que está na natureza, ao máximo, em segundo lugar, sem dúvida, plantando, porque estas árvores, além de nos fornecerem a fruta, elas têm uma série de outras funções tão importantes que eu passarei de forma muito sumária a descrever. Uma das funções é, sem dúvida, a função climática. Portanto, não se esqueçam que as árvores são hoje responsáveis por uma cota parte daquilo que são as responsabilidades em relação ao clima. Quanto mais árvores nós tivermos, mais capacidade de absorção do dióxido de carbono, que é o principal gás com efeito estufa, e mais possibilidade temos também de libertar oxigênio, já agora essencial ao equilíbrio do ar, o essencial àquilo que é a nossa qualidade de vida, aquilo também que é a nossa propensão para prevenir uma série de doenças. Portanto, temos aqui uma função também relacionada com a qualidade do ar, além de contribuir para a mitigação daquilo que são as mudanças climáticas. Nós temos aqui um papel muito importante na purificação do ar. Portanto, quanto mais árvores, maiores chances de respirarmos um ar puro, um ar isento, um ar que não tem substâncias negativas, substâncias tóxicas. Mas realmente um outro aspecto muito importante é que, reparem, haverá sempre calor se nós continuarmos a abater árvores da forma como abatemos. Se estivermos onde nós estamos, no meio de tanta vegetação, nós vamos sempre sentir uma frescura. Agora parei aqui à sombra e não há dúvida, a tarde está quente, mas a diferença entre estarmos ali ao sol e estarmos aqui à sombra é enorme. Pessoas que sofrem de hipertensão estão hoje cada vez mais propensas nas cidades a sofrer, e a sofrer muito, porque de facto uma sombra começa a ser um assunto muito sério. Muitos de nós abatemos árvores porque não queremos ter trabalho a varrer o quintal, porque a árvore é considerada um estorvo, porque eu quero aumentar o tamanho da casa, e esquecemos que sem árvores não há respiração. E de facto elas são os mais impressionantes e maravilhosos ar-condicionados naturais que nós podemos ter. A diferença é abissal entre estarmos ao sol e estarmos à sombra, volto a dizer. Além do mais, importante também é que estas árvores elas contribuem para o restauro do solo. O solo também tem que comer, o solo precisa de nutrientes. Não é só tirar. Se tirarmos apenas, o solo vai acabar ficando desgastado. E realmente, aquilo que nós achamos ser lixo, a folha seca, não é lixo, é recurso, é nutriente. A terra precisa de se alimentar. Então estas folhas têm um papel-chave para que de facto haja qualidade nos solos, estes solos possam realmente estar propensos para a agricultura, para produzir alimentos ou para produzir a fruta que nós aqui temos. Mas também não se esqueçam que no meio deste pomar estamos mais protegidos para um vento muito forte que venha aí, para um fenómeno climático extremo, e naturalmente que estaremos protegidos também dentro das habitações, dentro daquilo que são
as infraestruturas que ali vemos, estaremos mais protegidos porque temos esta linha de defesa natural. Estas árvores, elas vão ser uma barreira natural contra a ação dos ventos fortes. Portanto, isto vai ajudar a prevenir estragos, não só pessoais, não só de ordem humana, mas também patrimoniais. Depois, naturalmente, que onde estamos, nós temos biodiversidade, diversidade de vida, diversidade de espécies, diversidade dentro de cada espécie e diversidade um pouco de ecossistemas, se de facto esta for uma ação geral na região. E realmente, amigos, é incrível a quantidade de espécies que podemos ver num cantinho como este. Urbano, estamos dentro de uma cidade, no entanto, só neste spot está tão bem protegido, portanto, parabéns ao Centro de Formação Jurídica Judiciária por manter o lugar agradável. Neste spot, em 3 dias, foi possível avistar 46 espécies diferentes de aves. 46 espécies diferentes. Vejam só, imagina se o trabalho fosse ao longo de todo o ano e envolvesse mais especialistas da avifauna. Nós, se calhar, chegaríamos aqui a uma conclusão incrível. Graças à existência de tanto verde, ainda nós temos também espécies. E não são só as aves, são pequenos mamíferos que já foram aqui avistados, os 5 topeiras, temos também imensos répteis, temos também uma variedade incrível de insetos, portanto vale a pena estarmos num lugar tão agradável. Bom, já dá para perceber que vem aí as mangas, já consigo ver as mangas e naturalmente que vai ser muito bom visitar aqui o centro daqui a uns tempos. Ora bem, e claro, depois disso os caroços vão cair e vai poder ser possível haver novas espécies a brotar desta terra, portanto o mais provável é nascerem pequenas mangueiras ou laranjeiras ou limoeiros ou torangeiras. É muito importante também vocês compreenderem que num lugar como este nós sentimos um bem na alma, portanto lugares verdes, lugares em que sentimos a pureza, em que sentimos o ar fresco, isto faz-nos muito bem à alma, portanto são lugares de facto de realização integral. Por isso é que muitos de nós procuramos espaços verdes. Se nós formos abatendo estes spots cada vez mais com a urbanização, a tendência é andarmos mais deprimidos, mais aborrecidos, mais contrariados com tudo e com todos. Isto faz-nos bem, portanto este lugar é também fundamental para um equilíbrio que todos os seres humanos carecem. Por vezes não compreendemos onde é que está o problema, mas de facto o problema encontra-se lá na natureza, lá mesmo naquele lugar em que nós sentimos o verde, sentimos o ar fresco, o ar puro, sentimos também a presença de outras espécies. Há muitas razões mais para nós percebermos a importância destes sítios, destes spots. A função medicinal, algumas destas árvores, atenção, algumas delas elas têm também um papel-chave para aquilo que é uma alimentação saudável, mas também para a prevenção de alguns problemas de saúde. E temos, por exemplo, aqui uma árvore da moringa. Nós sabemos que hoje a moringa ajuda bastante naquilo que é a resiliência, portanto, naquilo que é a fortificação dos mecanismos de defesa do ser humano. Portanto, estas árvores que nós encontramos aqui são moringueiras e elas têm este fruto comprido muito interessante. Portanto, a moringa está hoje associada a uma alimentação equilibrada, mas para melhorar os indicadores de saúde também. Come-se não apenas o fruto, mas também a folhagem e as raízes. Portanto, estamos hoje a saber cada vez mais sobre as moringas e as moringueiras. Meus amigos, podíamos estar uma eternidade a falar da importância das árvores. O que eu acho é que cada um de nós deve fazer a sua parte. Em primeiro lugar, olharmos para estas árvores como as maiores aliadas que nós hoje temos. São realmente aliadas. Já agora, ia esquecendo disso, mas vale sempre a pena ir repescar essa função. Sem árvores não há chuva. Nós precisamos das árvores para gerar o vapor de água, que depois vai permitir a formação das nuvens e, logicamente, a precipitação. Sem árvores não há chuva. Quanto mais nós abatermos, mais alterações nós fazemos e produzimos a um clima. Logicamente que menos chuva vai ocorrer. Vamos ter carência de água, porque os aquíferos subterrâneos não vão ser carregados. As fontes de água a montante vão ter também menos água, portanto vamos ter menos caudal nos rios, vamos ter menos reservas nas albufeiras
e vamos todos sofrer uma crise de água. Isto já está a acontecer e uma das razões é exatamente o desflorestamento que ocorre há muitos anos, há muitas décadas, em toda a região da província de Maputo e na Grande Maputo também, na zona urbana da cidade de Maputo. Atenção, mais uma função, esta função hídrica fundamental. Amigos, em suma, todos nós temos que repensar a nossa intervenção e olhar para estas árvores como as nossas maiores aliadas. Deixe de cortar árvores, não corte mais nenhuma árvore. Se tiver que intervir, intervenha com respeito. Se tiver que fazer um projeto, ou pedir um projeto, ou encomendar um projeto, faça de maneira a não cortar nenhuma árvore. E se tiver que cortar uma, porque realmente não havia alternativa, plante muitas, o máximo. Torne o seu quintal, o seu espaço, o lugar da empresa, o mais verde possível. E vai ver que vai colher realmente os frutos dessas sementes em pouco tempo. Ame cada árvore, faça a diferença, ambiente no coração. Obrigado.